Olá, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecermos à espiritualidade por mais esse momento de estudo, por mais esse evangelho, por mais essa aula. Agradecer à espiritualidade que sempre nos ampara com todo o auxílio, com toda a ajuda necessária. Agradecer hoje e sempre, né? Ao nosso mestre Biratã, que anda nos dando muita força, muita sustentação nesses dias, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, que hoje é a última parte do tema que nós estamos falando já há algumas semanas, que é doutrinação, teoria e orientação, parte 5, tá? Nós vamos começar essa aula hoje. E ela começa falando dos orientadores. Os orientadores são encorajados da doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente. Tem como apoio uma equipe correspondente de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. Apresentam-se muitas vezes com os nomes desconhecidos, falam com simplicidade, são tranquilos, evitam dar ordens e negam-se a impor condições e preferem ensinar pelo exemplo. São modestos, humildes, mas se revestem de uma extrema autoridade moral. No livro dos Médios, no capítulo 1, no livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala da classificação das ordens dos espíritos, e são classificados os espíritos de primeira ordem, esses espíritos orientadores, que já são espíritos mais elevados, né? Que são esses irmãozinhos que vêm passar essa orientação pra gente, né? E ele fala assim, esse trechinho desse capítulo, né? Que esses espíritos, eles não sofrem a influência da matéria. Eles têm uma superioridade intelectual, moral e absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições e de que é suscetível a criatura. Não tem mais que suportar provas e expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, e para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Olha que lindo, né? Esses espíritos puros, todos nós aí estamos a caminho dessa perfeição, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do trabalho na parte prática, tá? Quando há um grupo de pessoas para um trabalho de natureza mediúnica, há também um grupo correspondente de espíritos que se aproximam deles. No mundo espiritual, há companheiros, amigos, guias, tanto quanto desafetos e obsessores em potencial ou em atividade, né? E ao iniciarmos uma atividade mediúnica, não sabemos o tipo de tarefa que nos será atribuída. Por isso é importante nós médios fazermos a nossa parte. Disciplina, 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 em todos os sentidos, né? Pois ao iniciarmos uma atividade, né, mediúnica, nós não sabemos o tipo de tarefa que nos será atribuída. Então, que nós estejamos, né, preparados. Pois podemos estar certo de que os orientadores espirituais
estarão sempre nos amparando e somente nos trarão aquilo que tiver ao nosso alcance. Aqui, quando nós estamos preparados para um trabalho mediúnico, a espiritualidade já se encarregou de preparar todo o trabalho, tanto quanto a parte material, quanto a espiritual, e será de acordo com as nossas necessidades e vibrações. Quando eu falo todo o trabalho material, a espiritualidade já preparou o médium, o doutrinador, o passista, o assistido, a equipe que vão estar juntas ali durante o trabalho. E a espiritualidade, a maior parte do trabalho é a mais delicada, de maior responsabilidade, que é feita no mundo espiritual. E por isso que durante o trabalho, a função dos orientadores é aconselhar, é sugerir, orientar, sem impor a sua vontade, e não ditar regras, ritos especiais, fórmulas dogmáticas, e rígidas, insubstituíveis como preces exclusivas ou símbolos místicos. Então, por isso que a gente precisa estar bem orientado, durante o trabalho. Os espíritos desarvorados, seja por que razão for, ou já vêm para a manifestação mediúnica com certo preparo prévio. Por quê? Os espíritos benfeitores espirituais, que eles já se incumbem de localizá-los e despojá-los de suas posições, muitas vezes tidas por inexpugnáveis, para trazê-los até nós, com técnicas de magnetização e persuasão, ainda desconhecida por nós, são aplicadas com uma enorme competência de sentimento, da mais funda fraternidade e amor. Então, qual é o trabalho da espiritualidade? A espiritualidade, ela já prepara todo aquele irmãozinho que vai ser recebido durante a sessão, com muito amor, com muita técnica, para já vir preparado, já vir mudando essa energia, essa vibração para esse atendimento. Aí eu lembrei bem do seu Álvaro, que ele fala que durante a noite, por isso a importância de nós fazermos a nossa oração ao dormir. Porque durante a noite acontece o desdobramento, onde adormecemos o nosso corpo físico e os nossos espíritos é desprendido parcialmente, junto com os benfeitores, para as tarefas futuras, as tarefas mediúnicas, entendeu? Então, por isso que é importante, durante o sono, o nosso corpo físico descansa e há esse desdobramento com os benfeitores da espiritualidade para trabalharmos juntos ali parcialmente para acolher esses irmãozinhos que estão precisando de um auxílio. Com um grupo bem orientado e sustentado pela prece, um conhecimento doutrinário e pela prática evangélica, contará sempre com o apoio de companheiros desencarnados e esclarecidos. Então, é muito importante a nossa vigilância, que fala bem aqui na apostila, A vigilância é indispensável. Por quê? Se um grupo transvia-se e vai insensivelmente afastando-se das boas práticas doutrinárias, fica entregue à sua própria sorte. Daí, esse é o momento em que os outros companheiros desencarnados se aproximam para substituir
os mais esclarecidos. Em casos assim, poderão tentar assumir também a sua identidade dos que se afastaram e serão dominados por aqueles que se opõem aos nossos planos, envolvidos numa vasta e bem feita mistificação. Aí eu pergunto, mas a espiritualidade permite que isso aconteça? Sim, a espiritualidade permite sim. Por quê? Para o aprendizado de todos ali do grupo. Porque às vezes uma falta de disciplina, ou às vezes nós estamos ali para aprender, entendeu? A espiritualidade, ela só permite que as coisas aconteçam para o nosso aprendizado, para o nosso ensinamento. Então, às vezes as coisas acontecem sim. Para quê? Para ficarmos mais alerta, para confiarmos mais, para termos mais sustentação, para termos mais disciplina, para termos mais equilíbrios, para sempre nos cobrarmos, mas nos cobrarmos com o intuito de sempre estarmos melhorando e com atenção nas nossas falhas, sem nos melindrar. Então, o trabalho da espiritualidade não tem erro, eles não falham, mas nós estamos aqui para aprender. Então, por isso é importante esse equilíbrio do médium, de todos da equipe, para estarmos sempre respaldados de uma prece e muito bem orientado e sustentado pela espiritualidade. Agora eu vou falar um pouquinho aqui dos manifestantes. Existe no mundo espiritual os socorristas dedicados ao bem. Por outro lado, encontramos os espíritos envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral. Ou seja, alguns tipos de companheiros se manifestam em nossos trabalhos, nas nossas sessões mediúnicas, que são os espíritos obsessor e o perseguido. O espírito obsessor, ele é um espírito que mal pratica uma ação persistente e exerce sobre o indivíduo, geralmente, um processo de vingança. Pode ser por ferrenhos, coisas do passado, ou até mesmo adquiridos aqui, nessa encarnação nossa. Ele é um espírito que ocupa temporariamente e causa transtorno e prejudica a vida das pessoas, desde que se encontram em sintonia com o obsessor. E temos também o perseguido. Este seria o encarnado que cometeu muitas faltas e é desorientado e é vítima de uma implacável perseguição espiritual de obsessores que todo custo querem destruir. Então, por isso que sempre é bom nós estarmos sempre em sintonia com pensamentos bons, pensamentos positivos, sempre na prática da caridade, né? Porque ao sintonizarmos com esses irmãozinhos, de repente a gente já tem esses antigos obsessores. E conforme vai abaixando ali a nossa vibração, pensamentos ruins, andamos no hoje, o planeta, né, está vivendo uma energia muito pesada. Então é sempre bom a gente sempre estar equilibrado, com prece, o evangelho. E aqui eles dão dica de um livro para leitura. Esse livro é fantástico, que é Diálogo com as Sombras, que é na prática de doutrinação também, do Hermínio de Miranda. É excelente esse livro, que tem um diálogo com o doutrinador e o obsessor. É muito bom. E tem uma frase aqui que eu peguei, que nós sofremos por causa dos nossos desejos de ter algo e não agradecer o que temos.
Então, nós estamos aqui para aprender, estamos aqui sim, no aprendizado, mas podemos nos melhorar sempre, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, durante o trabalho, né? E aqui fora também, porque dentro da casa, na prática do trabalho, é fácil, porque nós estamos amparados ali por toda aquela espiritualidade, a casa sustentada pelo nosso mestre Biratã. Ali é gostoso trabalhar ali é bom, ali tem um equilíbrio, mas o nosso desafio é a partir da porta de fora do nosso centro. Nossos desafios são nos nossos lares. A doutrinação não é feita só no centro espírita. A doutrinação é feita na nossa família, no nosso trabalho. A orientação é feita no nosso dia a dia. Então, que possamos sempre estar equilibrados para sempre ter uma palavra de orientação, sempre estarmos fazendo uma doutrinação naqueles mais próximos que estejam perto da gente, né? Aí que está o nosso estudo, a nossa paciência, é aí onde nós colocamos todos esses ensinamentos em prática, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Que Jesus sempre nos ampare, conforte o nosso coração, acalma a nossa alma, serena os nossos pensamentos, de hoje e sempre. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus.